Sabe muito bem que a escola pública ela é na competência do município. E o município é o ente federativo mais fraco. Consequentemente, tendo 3 tributos só, o IPTU, o ITBI e o ISS, ele não consegue custear a educação de qualidade. Por isso que a educação no Brasil é desse jeito. Aí a emenda constitucional número 14, depois a 19, desculpa, 53, criou o que? O Fundeb. Com um prazo de 14 anos, e agora está sendo renovado aí por mais 10 anos. Né? Qual é a ideia do Fundeb? Para custear o quê? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Manter um salário mínimo de qualidade para os professores, manter as estruturas nas escolas públicas, tentando de alguma forma equilibrar com as escolas privadas. Tem escola pública que é melhor que a escola privada. O problema é que a escola privada ela tem um percentual menor. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos aí 600 escolas públicas para 170 escolas privadas. Então você tem aí uma diferença de qualidade muito grande. Mas, mesmo assim, a escola pública ainda tem uma possibilidade de trazer uma formação, um progresso razoável e exercício da cidadania, e aí as escolas vão caminhando juntas, aí chega lá no vestibular, tem que separar, porque quem faz a escola pública fica com 50% das vagas e quem faz a escola privada fica com os outros 50%, que é o ProUni, porque senão não tem condição, né? Porque a escola privada não dá para comparar com a escola pública. Mas aí, isso aí você tem na Constituição já uma formação aí já para poder, né? Então o Fundeb, ele veio tentar garantir uma educação básica obrigatória gratuita de 14 a 17 anos, 4 a 17 anos, progressiva, universal, gratuito, né? Para as pessoas portadoras de deficiência, para creche pré-escola até 5 anos, né? Pesquisa, criação artística com uma capacidade de cada um, ensino noturno regular, para que, né, adequado às condições do educando, algumas materiais escolares, né, alimentação, transporte, material didático, né, em regime de colaboração. Colaboração entre quem? União, Sistema de Ensino dos Territórios e as instituições públicas federais. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e os estados e o Distrito Federal atuarão no ensino médio. Então você tem aí uma estruturação, né? E as creches ainda estão sendo estruturadas, né? Porque demanda muito dinheiro. Né? Então as regras gerais do Fundeb, né? Vigência de 14 anos, destinação à educação básica, fonte de recursos 20% dos impostos e transferências estaduais, mais 20% das transferências municipais, que vai incidir sobre uma cadeia complexa de IPVA, ICMS, ITCMD, Imposto de Propriedade de Veículos Automóveis, IPVA, né? PVA, ITR e outras formas de financiamento, para valorizar os profissionais de educação, criar um piso salarial profissional nacional, para que a gente possa ter um mínimo de qualidade na educação, não só com salário, mas também com estrutura, né, para que seja distribuído de acordo com a quantidade de alunos de cada município. Né? Então você tem aí e aí veio o fim progressivo, né, dessa desvinculação de receitas da União, que o objetivo era dar maior flexibilidade para o Estado administrar, e aí o Estado veio de uma forma financiar, para aumentar, melhorar a qualidade da educação. Para isso tem que ter financiamento. Não só financiamento, como estruturação das escolas, do transporte, da alimentação, dos investimentos em tecnologia, principalmente internet, nas escolas públicas principalmente. Tá bom? Então é um caminho. E aí depois nós temos uma cultura, que a cultura também é um processo de desenvolvimento educacional do jovem, da criança. Então o Estado tem um Plano Nacional de Cultura com a emenda constitucional número 48 de 2005. E o objetivo é fazer com que as crianças, os jovens e adultos acessem o exercício dos direitos culturais, acesso às fontes da cultura nacional. Para que o Brasil não se torne um país sem nacionalidade, sem cidadania, sem cultura. Então você tem que investir, o Estado tem que investir. Por quê? Porque tem que investir no plano para valorizar o patrimônio cultural que nós temos.
candomblé, a capoeira, a cultura, a música clássica, a música popular brasileira, o forró, o samba, formar gente qualificada em difusão de bens culturais, valorizar a diversidade técnica e regional, democratizar os acessos aos bens da cultura. Tudo isso aí faz parte de um processo de tornar o indivíduo cultural. E o Estado tem que participar disso. Claro que o Estado não é responsável completo por isso, mas tem que participar, tá certo? Então você criou um Sistema Nacional de Cultura, com a emenda constitucional número 71, 2012, que é um regime de colaboração para melhorar o quê? Para descentralizar e aumentar a participação, como diversidade de expressões culturais, acesso aos bens culturais, difusão e circulação e conhecimento dos bens culturais, cooperação entre entes federados, transversalidade, transparência, democratização, descentralização articulada e pactuada na gestão dos recursos das ações, ampliação progressiva dos recursos contidos nos ambientes públicos para a cultura. Cultura também é alimento, alimento para a cidadania. Por isso que a Constituição tem toda essa estrutura para que os estados, municípios, DF e a União se organizem para desenvolver uma política de cultura no Brasil. Daqui a pouco a gente continua.